Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Café do Escritor. É muito bom estar aqui de volta com vocês. E se você está chegando aqui pela primeira vez nesse canal, então eu convido você a me seguir. Clica aí embaixo, você pode me seguir, você pode receber todas as novidades que tem por aí e sempre tem muita coisa, né? A gente tem uma comunidade que segue o canal, que participa, que se envolve, que escreve, né? Porque afinal de contas esse é um canal para quem quer escrever melhor, para quem gosta de escrever, para quem quer saber de quem escreve e assim por diante. Bom, hoje no nosso espaço aqui do Por Que Ler, eu quero falar de um escritor que é um dos meus favoritos e finalmente chegou a vez dele. Estou bem feliz de falar sobre esse autor, que é o Stefan Zweig. Stefan Zweig, você já ouviu falar dele? Então vamos primeiro pronunciar o nome dele certinho, né? Stefan Zweig. É Z-W-E-I-G, é isso? Z-W-E-I-G. Se fala Zweig, porque Z em alemão se pronuncia Ts e W se pronuncia V. Então, Zweig, tá bom? Mas se você for falar diferente, não tem problema nenhum. Eu só quero te ajudar a entender o porquê dessa pronúncia. Mas quem é esse cara, Stefan Zweig? Bom, ele é um austríaco, judeu, nascido em 28 de novembro de 1881, em Viena. E ele tem uma história muito interessante, sem contar a obra dele que eu vou falar daqui a pouco. Vou falar primeiro da história, quem é essa pessoa, né? Ele é um escritor vienense, né, como eu já falei, que teve uma influência muito grande na sua época. Então, assim, ele veio para o Brasil, depois também vou falar sobre isso, em um momento da vida dele, mas antes de vir para o Brasil, ele era um autor, um escritor renomado na Alemanha, na Europa no geral, né, não somente na Alemanha, em Viena, na Áustria, mas em toda a Europa. Essa fama também cruzou o oceano, foi para os Estados Unidos, né? Então ele era realmente um escritor muito conhecido. E ele era contemporâneo de autores como Rainer Maria Rilke, Thomas Mann, também trocou correspondências por muito tempo com o Sigmund Freud. Então, assim, ele estava sempre num círculo muito fértil de criatividade, de escrita e de outras coisas também, como é o caso da amizade dele com Freud. Ele era apaixonado pela literatura inglesa, literatura francesa, então ele traduziu Baudelaire, a gente já falou aqui sobre o Baudelaire, traduziu Verlaine, traduziu outros escritores ingleses também. Então, além de ele escrever a sua literatura, ele gostava muito de traduzir obras de outros escritores, clássicos ou não, né, ou contemporâneos, mas ele estava sempre muito atuante na disseminação da cultura em geral, da cultura escrita. Bom, como que esse Zweig chegou ao Brasil? Ele e a esposa dele, a segunda esposa dele, a Lotte, eles fizeram um total de 3 viagens para o Brasil e ele foi convidado aqui para dar uma palestra sobre algumas coisas. E durante essas viagens, ele escreveu um artigo que virou um livro chamado Brasil, País do Futuro. Inclusive, quando a gente ouve que o Brasil é o país do futuro, quem cunhou essa expressão foi o Stefan Zweig. E a partir disso, né, era a época de Getúlio Vargas, né, tinha toda aquela questão política brasileira também. Quando ele veio para ficar no Brasil, para morar no Brasil efetivamente, era justamente esse período. O mundo estava em guerra, né, e da Segunda Guerra Mundial, e havia toda uma confusão, né, um conflito, né, armado, né, mundialmente, como vocês sabem, que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, e isso se refletia aqui. Mas depois que ele passou pelos Estados Unidos e fez muitas viagens, ele e a Lotte decidiram morar no Brasil. Então, escolheram uma região que eles se encantaram, que é a região de Petrópolis. Em Petrópolis, eles estabeleceram a sua moradia, né?
e moraram lá por um bom tempo. Bom, eu estive, há uns 4 anos atrás, eu estive com a minha família visitando Petrópolis, que é uma cidade que eu amo muito, e um dos objetivos que eu queria retornar para Petrópolis era justamente conhecer a casa do Stefan Zweig lá em Petrópolis, que é uma casa museu. Bom, ele se estabelece em Petrópolis, gosto muito de estar nessa região tropical, onde ele acha, então, agora o mundo está em guerra, né? Eu posso ficar aqui tranquilo, escrever o que eu tenho para escrever, longe daquela loucura, que é aquele conflito armado, aquela perseguição aos judeus, né, e tudo mais, que vocês já sabem. Ele, então, quis se isolar dessa luta, né, da Segunda Guerra Mundial e ficar em Petrópolis, num lugar diferente, cheio de natureza e tudo mais, né? O que acontece é o seguinte: apesar de eles gostarem muito do Brasil, de estarem no meio de uma região bonita, ele começa a se deprimir muito, tanto ele quanto ela, né? Mas principalmente ele. Começa a ficar muito deprimido, porque ele começa a não enxergar mais, não ter mais esperança no ser humano, nas coisas. Os amigos dele se foram, muitos deles morreram na guerra. Isso que era 1942, né? 41, 42. A guerra ainda ia até 45. Então ele começa a ter uma desesperança muito grande. E isso fica tão intenso que, infelizmente, se encaminha para uma tragédia. E a tragédia é que, numa noite, ele e a esposa Lotte cometem suicídio. Muito triste isso. Então, naquela casa em Petrópolis que eu visitei, naquele quarto que eu fui visitar, foi o quarto que os dois cometeram suicídio. E ele deixou uma carta. Eu não vou reproduzir a carta aqui agora, mas vocês podem, posso deixar link depois para vocês lerem essa carta de despedida. E nessa carta ele fala justamente que ele não vê mais motivos para viver, por conta de toda essa loucura, de toda essa guerra, né? Tudo que isso trouxe para a vida dele, para a vida dela, né? Então, muito triste esse fim para um escritor tão criativo, com obras tão maravilhosas como ele. Bom, mas vamos falar um pouco sobre livros, né? Sobre a história dele, eu tenho esse livro excelente aqui, Os Últimos Dias de Stefan Zweig, da minha querida editora Grifos. Um abraço para o pessoal da Grifos. É um livro excelente do Laurent Zexik, traduzido pelo Gilson B. Soares. Um livro fantástico que fala justamente desse período que ele está no Brasil, e tudo o que aconteceu, todos os eventos que ocorrem que levam ao suicídio dele. Inclusive, aqui atrás do livro está a carta de despedida. Petrópolis, 22 de fevereiro, acho que é, de 1942. Então, essa é a data do suicídio dele e da esposa dele. Sobre livros, sobre a obra dele, vamos falar sobre a obra agora, que é isso que interessa, né? Ele é muito conhecido pelas novelas literárias que ele escreve. Então, um dos exemplares que eu tenho é esse aqui, Stefan Zweig, Novelas Insólitas. Tá? Um outro que eu tenho também, esse aqui é da editora Zahar. O outro que eu tenho também é o 24 Horas da Vida de uma Mulher e Outras Novelas. Então, assim, ele é muito conhecido pelas novelas literárias que ele escreveu. Se você entrar lá no site digitar Stefan Zweig, vai aparecer uma quantidade gigantesca de obras dele. Mas essas são as mais conhecidas, as novelas mais famosas. Se você quer começar por uma delas, eu sugiro você começar por Segredo Ardente. É uma das fantásticas que eu já li, uma das novelas mais fantásticas que eu já li, sobre a história de um menino, um adolescente, né, começo da adolescência, que vai com a sua mãe para um local, um hotel, e lá tem esse menino é meio que esquecido, tanto por pai como por mãe, né? Ele só vai junto, né? Ninguém dá muita bola para ele. E lá, essa mãe dele é muito bonita, e lá tem um cara, um bon vivant, um conquistador, que se interessa pela mãe dele.
E ele vai fazer o seguinte, ele vai usar o menino para conquistar a mãe. Então, o que ele desperta nesse menino é uma coisa assim impressionante, né? Então, esse menino... Bom, eu não vou contar a história, vocês vão ter que ler. Então, se quiser começar por uma, comece por Segredo Ardente. Eu tenho tanto aqui, a mesma tem aqui e tem aqui. Então, eu tenho algumas novelas que estão repetidas nesses livros. Ela está aqui também. Uma outra, inclusive na casa lá em Petrópolis, quando você visita a casa, tem um tabuleiro, eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem, tem um tabuleiro de xadrez gigante, que está no pátio, né? Que as peças são grandes, você move as peças enormes, né? Inclusive meus filhos brincaram lá, e tem esse xadrez gigante. Então esse xadrez gigante, o motivo dele estar lá, é porque uma das novelas dele se chama, que também é uma extraordinária, se chama... Onde está? Se chama aqui, Xadrez, uma novela. E essa história também é muito boa, porque ela conta a história de um campeão de xadrez, e eles todos estão, esse narrador também está numa viagem de navio. Então, se você pode imaginar que as viagens de antigamente eram feitas de navio, né, nos anos 20, 30, não eram feitas de avião, elas eram demoradas, né, elas demoravam muitos dias, às vezes semanas. Então tá esse campeão de xadrez no navio juntamente com outras pessoas, né? E esse campeão então é desafiado por uma outra pessoa. Então você imagina, o cara é um campeão de xadrez e ele é desafiado por uma outra pessoa. Também não vou contar a história, você vai ter que ler. Xadrez, uma novela. Então o xadrez ele simboliza muito essa coisa da estratégia, de mover peças para obter efeitos e tudo mais. Então o xadrez é um grande elemento usado pelo Stefan Zweig na sua obra. O Zweig também deixou uma autobiografia chamada O Mundo de Ontem, Memórias de um Europeu. Nessa autobiografia ele fala então todo o processo que ele passou, tudo que aconteceu na vida dele, principalmente em relação às duas guerras mundiais, né? Então ele passou a primeira, depois passou a segunda, e você pode imaginar, né, a Europa como um judeu vivendo ou na Áustria ou na Alemanha, era uma coisa muito complicada. Inclusive, eu li um relato que ele era vizinho, ele foi vizinho do Hitler em um certo momento. Então você imagina a cabeça como isso funcionava na cabeça dele, ser vizinho de um cara que orquestrou toda essa tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial, toda essa perseguição contra os judeus, né? E isso para ele era muito complicado. Então isso ele retrata nessa autobiografia de uma forma muito direta e muito intensa. Então também recomendo a autobiografia O Mundo de Ontem, Memórias de um Europeu. E uma curiosidade, se você gosta do filme O Grande Hotel Budapeste, essa história foi inspirada nos trabalhos, não somente em uma história, mas nos trabalhos do Stefan Zweig. Então assim, ele tá muito mais presente do que a gente imagina, tanto nas obras universais, no que acontece na cultura por aí, do que a gente pode imaginar. Então, no Brasil, eu acho assim, tem muita gente que conhece ele, sem dúvida. A Casa Stefan Zweig, que é a casa museu lá em Petrópolis, faz um ótimo trabalho de divulgação. Eu, inclusive, tenho uma página no Facebook, vou deixar aqui embaixo, que eu criei há muito tempo. Na época que eu fui visitar a casa, criei uma fanpage no Facebook, despretensiosamente, né? Então, vou deixar ali, se você quiser seguir. Não é com tanta frequência, mas eu posto algumas coisas a respeito desse autor que eu gosto tanto. Mas eu acho assim, o brasileiro ainda não descobriu esse autor. É uma leitura muito boa, muito fácil, justamente porque os textos não são tão longos, né? São novelas. A novela está entre o conto e o romance, então não tem desculpa para não ler. Não é longo, não é difícil, então realmente recomendo, e por isso de apresentar esse autor aqui para vocês, porque ler Stefan Zweig. Bom, eu espero que
eu possa ter convencido você que ainda não conhecia esse autor maravilhoso a procurar a obra dele. Digita aí no Google, vê tudo que você pode encontrar sobre ele, onde comprar as obras que estão disponíveis, ainda bem, disponíveis em português, obviamente. A gente tem as traduções que ele escreveu em alemão. A tradução sempre é uma tradução, a gente nunca tem as palavras exatas que o autor escreveu, mas são traduções muito boas, né? Tanto numa editora ou na outra, são traduções muito boas, inclusive as que se repetem em livros diferentes. Você pode ler as duas traduções, as duas são bem fiéis, muito boas de ler. Então, recomendo que você pesquise, procure, saiba um pouco mais desse autor e a gente conversa mais sobre ele. Espero que tenha gostado dessa apresentação do Stefan Zweig. Comenta aqui nos comentários do vídeo, né? E se você gostou também, curte, compartilha e segue o meu canal, que a gente volta com mais vídeos em outro momento. Um grande abraço, até lá!